Olá pessoas, meu nome é Alvix, estou aqui para trazer mais um vídeo pra vocês. E o vídeo de hoje vai ser para falar um pouquinho aqui sobre um anime que eu acabei de terminar de assistir e que eu achei bem interessante, apesar de alguns pontos que eu não gostei tanto assim, mas que eu acho que vai dar uma boa discussão a falar aqui um pouquinho sobre ele, que no caso é então um Shinsekai Yori From the New World. Esse aqui é um anime que tem notas extremamente altas, pelo menos eu considero, já que ali no My Anime List ele tem a nota de 8.34 e no Anilist ele tem a nota então de 8.2, beleza? Então eu vou falar um pouquinho sobre ele aqui pra vocês, da minha opinião, e também explicar um pouquinho sobre o que a obra se trata, pra ver se vocês têm aquele interesse de estar assistindo a obra, que eu achei bem interessante de verdade. Então, bora pra introdução. Bem, esse anime ele foi lançado ali em 2012 até 2013 e tem os gêneros de sci-fi, mistério, horror, psicológico, supernatural e drama. No caso, em relação ao horror, ele é bem pouquinho mesmo, tem algumas partes que o diretor realmente tenta causar ali um terror pelo que tá acontecendo com os personagens, que realmente são situações bem complicadas, principalmente mais pro final da obra, mas não tem nada muito de terror mesmo não, então não vai esperando muito isso não. Agora, o ponto principal dele com certeza é o mistério, e esse com certeza é a principal coisa que carrega o enredo dessa obra. No caso, ele foi produzido ali então para a TV, teve 25 episódios e foi feito então pelo estúdio A1 Pictures e dirigido pelo Masashi Ishihama. E no caso então, do que a obra se trata? Um resumo básico ali do início da obra. Basicamente ela começa mostrando ali alguns garotos, que no caso são nossos protagonistas, que no caso então a principal é a Saki, tem também a Maria, tem o Shun, o Satoru e também o Mamoru. No caso, os principais mesmo são a Saki e o Satoru. Os outros também têm seu destaque em algumas partes da história, mas eles não se desenvolvem muito, inclusive é um dos problemas que eu encontrei na história, já que, como eles não se desenvolvem tanto, você acaba não se importando tanto com eles como eu acho que você realmente deveria, já que tem algumas partes de drama ali relacionadas à história e o que acontece com eles ali. Mas então, a história começa então mostrando a vida deles ali, que estão ali na escola, e no caso, essa civilização que eles estão vivendo, ela basicamente é um tipo de utopia quando se compara com a nossa. E o pessoal que vive nesse vilarejo deles ali, vive uma vida bem calma e tal, e é bem tranquilo no início da obra, mostra eles na escola, eles no caso têm um poder ali que é um poder psíquico chamado de cantos, e na escola basicamente eles aprendem a utilizar e controlar aquilo. Mas conforme vai passando os primeiros episódios ali, além de você ficar muito confuso porque tem muitos conceitos sobre o mundo que são bem diferentes da nossa realidade, a gente tem que tentar entender para ver por que eles agem daquela forma, também ao fundo vai se desenvolvendo ali um mistério que é sobre, no caso, algumas crianças que desaparecem misteriosamente mesmo e realmente ninguém tem uma boa ideia sobre o que está acontecendo ali, mas começa a surgir um rumor que seria sobre um tipo de ser com forma de gato que em teoria pegaria as crianças e daria um sumiço nelas ali. Esse mistério vai rolando ali ao fundo da história, enquanto isso a gente tá vendo os personagens tendo a vida deles tranquila. E no caso, o que vai mover mesmo a história pra frente vai ser ali, acho que no episódio 4 ou no 3, que durante um acampamento ali, eles encontram com um monstro que vive ali na floresta, e esse monstro meio que tem na mente dele uma espécie de biblioteca sobre a humanidade, e ele conta sobre diversos acontecimentos do passado e como que a civilização deles chegou ao ponto que é agora, já que muitas coisas são escondidas, principalmente das crianças, então elas realmente não têm muita noção do que está acontecendo ali ao redor delas. Então nossos protagonistas, como têm o contato com isso, acabam descobrindo muitas coisas que vão impactar muito em como eles vão continuar agindo ali pra frente, e que também já começa a mostrar como que o sistema que eles vivem é muito complexo, e mostrar isso logo no início da obra é muito interessante porque deixa a gente bem intrigado sobre o que vai acontecer ali, já que parece que tem algumas coisas dando meio errado nesse sistema deles. E é meio que basicamente assim que a obra começa. Ela começa bem confusa, não te explica muita coisa até chegar a esse episódio, e nesse episódio a explicação são bem diretas ao ponto mesmo. No caso, os personagens perguntam uma coisa e esse ser responde com um texto gigantesco. Não é muito gostoso de assistir essa parte porque realmente é um diálogo bem expositivo que eles têm, mas com certeza é bem importante pro desenvolvimento da história, porque até essa parte você não estava entendendo quase nada sobre aquele mundo. E além disso, nos primeiros episódios também são apresentados um pouco mais sobre os Bakenezumi, que no caso são um tipo de monstrinhos que vivem ali nas florestas ao redor ali dos vilarejos, como se eles fossem meio que os escravos ali dos humanos. E eles são os únicos animais, monstros, que também são racionais como os humanos. E isso inclusive vai dar um grande impacto mais pra frente da história, quando começa a ter algumas discussões em relação à forma como eles são tratados e o que eles realmente são.
Bem, agora ainda então pro desenvolvimento da história. Eu vou tentar reduzir ao máximo os spoilers que eu vou dar aqui pra não afetar a experiência de vocês, mas caso você não queira mesmo saber mais nada sobre a história além desse início que eu já falei, você pode pular aí para a conclusão, só dar uma olhada aí na timeline do vídeo ou pular pra esse tempo que tá aí na tela que você consegue ir direto pra ela, beleza? Mas pra quem quer saber um pouco mais sobre a história, vamos então para o que acontece em seguida. A história, ela vai focar muito nos mistérios, como eu falei, e no caso, o principal deles é sobre como realmente funciona essa civilização deles, o que acontece, por exemplo, com essas crianças que somem porque eles descobrem que isso não era só uma lenda, isso é algo real, e também sobre o que aconteceu no passado para a civilização chegar nesse ponto que eles estão. E realmente esse mistério é muito bom de verdade, eu gostei bastante de acompanhando ele, aos poucos sendo revelado, apesar de que esse problema que eu disse sobre os diálogos expositivos desse episódio 4 realmente voltam em outras partes da história. Então tem vários momentos que realmente você começa de novo a ficar meio confuso, o que tá acontecendo, e chega de novo um diálogo expositivo que explica muitas coisas sobre a história de uma forma meio que jogando mesmo os fatos na sua cara. Não é uma forma muito inteligente de se contar esses mistérios, porque realmente fica parecendo que você pegou tipo um livro sobre o mundo e tá lendo ele. É meio que sem graça ir contando a história assim. Mas isso não ocorre o tempo inteiro da história, e apesar de atrapalhar um pouco o ritmo dela, eu acho que isso não tira o valor daquela história, daquele mundo ali que o autor conseguiu criar na obra. Bem, além disso, outra coisa que vai acontecendo é que a história é meio que dividida em alguns arcos, já que a história tenta pegar um tempo bem grande da vida dos personagens. Ela começa ali com eles ainda crianças, e então tem vários arquinhos de história que são contados ali no início, como eu falei, é sobre a infância deles, depois tem mais alguns time skips que vai mais pra pré-adolescência, que eles começam a desenvolver outros aspectos dos personagens, e o problema que tem nisso, eles não mostram muito o desenvolvimento dos personagens. A maior parte deles, que no caso são tirando os dois principais que eu falei, que são a Saki e o Satoru, você meio que não se importa com eles. O Shun ainda tem um desenvolvimento maior, tem alguns episódios bem dedicados a ele, mas personagens como o Mamoru, por exemplo, que depois vai ter uma parte que acontecem coisas importantes com ele na história, você não liga quase nada pra ele de verdade, e aí quando tá nesse arco que você fala, não, agora provavelmente eles vão desenvolver mais ele, eles meio que cortam pra depois e ele sequer aparece novamente na história. Então realmente ele é um personagem bem descartávelzinho na história e às vezes chega até a ser bem chatinho em algumas partes. A Maria também no desenvolvimento, ela é bem fraquinha e ela serve basicamente pra ser o par ali da Saki na maior parte da história, não tem muito desenvolvimento também. O principal problema disso é que nas partes que teriam ali os dramas dos personagens, que basicamente todos aqui tem algum tipo de drama, alguma coisa que acontece com eles ali que muda a vida deles de uma forma bem grande, você meio que não se importa realmente com eles, porque eles não se desenvolveram muito. Aqui você realmente vai gostar, sem dúvidas, é a Saki, acredito eu, porque ela é a protagonista mesmo da história, então ela tá presente em quase todas as partes, aos poucos ela vai mudando, e ela você consegue ver que aos poucos vai ficando mais madura, e no final ela se torna uma pessoa muito importante para aquele vilarejo dela ali, e ela não é escolhida à toa, você consegue ver bem que a forma como ela lida com as coisas é bem diferente da maioria dos outros personagens, principalmente o Mamoru, que logo nesse início, quando dessas primeiras revelações da história, ele já começa meio que a surtar, porque ele não quer acreditar que aquelas coisas são reais, já que algumas delas são bem chocantes. E enquanto isso, a Saki, ela tenta conciliar aquilo com a vida dela, já que ela sabe que ela não pode simplesmente ignorar tudo aquilo que foi construído ali e tentar mudar tudo de uma vez, mas ela vai aos poucos tentando entender mais sobre a história do mundo. Inclusive, ao final da história, uma das descobertas que ela faz, uma coisa que ela consegue entender, é algo extremamente importante que causa ali o plot final da história, que pra mim foi muito interessante de verdade. Então, o principal da história mesmo é o enredo e o mistério que vai se desenvolvendo. Os personagens não têm muito destaque mesmo, mas mesmo assim eles conseguem cumprir o papel deles de estar dando continuidade ali à história, apesar de que eles não vão ser nada memoráveis. Isso sem dúvidas é um ponto bem negativo dessa obra. E outro ponto também que causou um impacto bem ruim foi no caso a animação mesmo da obra, porque ela tem momentos que são realmente terríveis, momentos que os personagens parecem que tá dançando encostado na parede, momentos que eles estão se movimentando descendo uma colina e eles mal se movem, e realmente a animação varia muito. Tem alguns episódios que tem algumas cenas bonitas, tem uma direção de arte legal, mas alguns são muito sofridos, de verdade, principalmente nas cenas de ação. Elas são bem mal feitinhas mesmo. Então em algumas partes que eram pra ser tensas, por exemplo, já que você não se importa muito com os personagens e a animação ainda tá tosca, acaba que você sai totalmente do clima da obra, e isso é um problema muito grande, de verdade. E o diretor também não faz grandes coisas em relação à forma como ele tenta te impactar
impactar. Você vê que ele tá tentando passar alguma coisa em alguns momentos, mas você não sente muita coisa, já que tem os outros pontos negativos que eu falei. Então essa obra ela realmente tem bastante defeitos, mas ao final de tudo eu realmente gostei da experiência que eu tive com ela. Então agora que eu já falei de forma geral sobre a obra, vamos então para a conclusão. Bem, a obra realmente tem vários defeitos, como a animação, a direção não tem nada demais e o desenvolvimento de personagens que é bem fraco, mas ela ainda tem algo muito interessante, que no caso é a conclusão desse mistério. Você vai vendo ele se desenvolvendo, mas eu realmente não botava muita fé que ele fosse ser tão interessante ao final, e realmente ele me surpreendeu bastante mesmo. Ele trata sobre uma discussão relacionada ao que definiria alguém como sendo um ser humano, como que isso afetou ali aquele mundo deles, já que eles estavam em uma situação muito complicada quando esses poderes psíquicos começaram a surgir na humanidade, começou a afetar de forma muito drástica a população, tanto aqueles que não tinham ainda esse poder, como aqueles que tinham e não sabiam controlar, e as medidas que eles tiveram que tomar, que foram muito drásticas e até mesmo cruéis, mas que de certa forma foram necessárias para manter a sobrevivência da raça humana. Em relação a isso, eles deixam bem claro que aquela situação é algo realmente complexo, não é aquele tipo de situação que você consegue olhar claramente e ver uma solução perfeita, que eles devem só dar um jeito de executar, mas sim algo que eles debatem, tem ali as discussões entre, no caso, diversas raças e como que elas devem realmente interagir uma com as outras, e sobre coisas que até mesmo foram esquecidas, sobre o que realmente já foi tomado de medidas drásticas que causaram efeitos que reverberam na civilização deles até aquele momento, e que eles sequer têm ciência disso, ou às vezes simplesmente escolhem por ignorar e manter aquilo como que já é consolidado, e não tentam entender um pouco mais sobre o lado ali do outro, que na verdade pode estar tão certo quanto deles mesmo, mas por egoísmo ou simplesmente medo de perder a posição de importância ali dos seres humanos, eles acabam tentando não enxergar e ignorando esses outros aspectos, e é bem sobre isso que a obra trata nesse final dela. Ela tem alguns momentos bem intensos nessa parte final, e pra mim o destaque da obra é totalmente esse arco final, quando começa a dar errado as coisas ali naquele mundo, após você já ter entendido basicamente como que aquela civilização funciona, e você começa meio que a vela desabando, e essas discussões, como eu disse, vão tomando conta ali do pessoal, e o personagem que basicamente move isso é a Saki, que ela tem ali esse interesse de tentar entender e tentar ver qual seria a melhor forma de lidar com aquele mundo em que ela vive, que não tem nada de simples em relação aos problemas que eles passam ali. Mas então, de forma geral, eu realmente gostei de assistir a obra, ela tem uma boa história, um bom enredo, apesar dos problemas, como eu disse anteriormente, mas eu realmente acho que vale a pena. Se você tiver um pouco de paciência, eu realmente acho que você vai se surpreender bastante com o final da obra, mas de forma alguma eu acho que ela merece essas notas tão altas que ela tem no My Anime List, principalmente. Talvez tenha algo a mais na história que eu mesmo não esteja enxergando aqui, que realmente seja mais profundo, mais bem pensado, que eu não estou considerando, mas em relação à minha opinião, realmente é uma boa obra, mas nem tanto assim. Mas então, basicamente foi esse o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar o vídeo para o canal estar crescendo e comentar aí embaixo o que vocês acharam nessa obra, o que vocês acharam do vídeo, e também me dar sugestões para os próximos. Esse foi um vídeo mais simples, que eu fiz mais sem roteiro mesmo, falando sobre a minha experiência com essa obra, e também porque aqueles vídeos mais bem trabalhados, como aqueles de comparação, aqueles vídeos maiores que eu faço, dão muito mais trabalho. E como eu não quero deixar o canal aqui muito tempo sem vídeos, realmente eu acho necessário trazer esses videozinhos mais simples e mais rápidos para poder continuar movimentando aqui o canal. Mas é óbvio que eu vou continuar trazendo aqueles conteúdos que eu já fazia. E também é sempre bem-vindo as opiniões de vocês sobre o que vocês acham que seria interessante eu trazer aqui pro canal. Então não deixem de comentar aí embaixo algum tema de vídeo, algum anime que você quer que eu faça vídeo sobre, ou qualquer outra crítica, beleza? Então basicamente é isso, até o próximo vídeo, valeu, falou e fui!